constitui a mensagem da verdade. E nós concordamos com ele. O nosso codificador Allan Kardec também, na sua obra magnífica da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo tem a chave para a compreensão de todos os livros sagrados da humanidade. Eu sempre gosto de pontuar isso, porque nós espíritas não estamos impedidos ou proibidos de consultarmos também outros livros considerados sagrados. Nós podemos ler o Alcorão, o Torá, o Talmud, nós podemos ler o Bhagavad Gita, mas não podemos nos afastar dos princípios do Espiritismo. E no estudo do Evangelho do Cristo e do Velho Testamento, quando nós usamos essa chavezinha do Espiritismo, e essa chave do Espiritismo nos diz que existe uma lei de Deus, que é a lei de reencarnação, e que é um modo como Deus nos abençoa mais uma vez, nos ofertando outra experiência na carne, como todos nós estamos aqui hoje, na carne, experienciando novos eventos para a nossa própria evolução. Mas não podemos nunca esquecer que estamos todos submetidos a leis naturais e leis morais. Uma dessas leis é a lei do trabalho. E essa lei do trabalho, no âmbito da doutrina espírita, quando aquele que vem à casa espírita, que adentra as portas de uma casa espírita, normalmente a gente vem pela dor, ou pelo amor, ou pela curiosidade. Mas na casa espírita nós viemos em busca de respostas. Respostas, muitas vezes, às aflições que nós estamos vivendo. Respostas às nossas dúvidas, na nossa relação com Deus. E muitas vezes, quando entramos na casa espírita, nós ouvimos, vem um orador espírita aqui na frente e falar sobre reforma íntima. E o que é essa reforma íntima que eu tenho que fazer? Né? Porque às vezes a gente fala, mas não explica para as pessoas. Né? Mas se fala também de leis morais. E uma lei que é muito lembrada é a lei do trabalho. E que trabalho é esse? Eu já trabalho tanto na minha vida, ganho pouco e trabalho muito, não é verdade? A gente é assim, né? Nessa condição de brasileiro, né? Um dia vai melhorar e a gente não pode perder as esperanças. Mas a gente tem que saber o que é isso. E quando a gente ouve falar sobre a lei do trabalho, ou nós aceitamos essa proposição, ou então nós nos afastamos da casa espírita e normalmente a gente sai falando mal, dizendo que no espiritismo todo mundo é doido, aqueles caras são doidos, fala de espírito, fala não sei de quê, fala de demônio. Eu já estive no espiritismo e não concordei com aquela doutrina, eu sou um ex-espírita. É isso que acontece, aquela pessoa que entrou aqui na doutrina espírita e não compreendeu os preceitos da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela é de Jesus. Os espíritos superiores que nos trouxeram informações pela codificação de Allan Kardec são espíritos do Cristo trabalhando, e como diz Ivone do Amaral Pereira, trabalhando para nos trazer a mensagem da verdade. São os espíritos levantando a pontinha do véu dos ensinamentos do Cristo e dos ensinamentos constantes do Velho Testamento, para que nós possamos compreender melhor e aplicar esses conceitos na nossa vida. Que nós compreendamos então que essa lei do trabalho, ela fala exatamente do autoburilamento, do trabalho interior, do trabalho de reconhecimento de si mesmo como um espírito imortal, mas um espírito reencarnado, necessitando modificar a estrutura do seu ser. Todos nós precisamos disso. Se nós não modificarmos o nosso íntimo, a nossa vida não vai mudar muita coisa. Porque essa é a proposta do Espiritismo por meio da lei do trabalho. Trabalhar os meus sentimentos negativos, trabalhar as minhas imperfeições, olhar para mim no espelho da vida e reconhecer o que eu faço de errado e o que eu preciso melhorar em mim mesmo.
porque todos nós, 100% de nós, com exceção dos missionários de Deus, estamos aqui no mundo de provas e expiações para nos elevarmos moralmente. E essa é a missão do Espiritismo, como era a missão também do Cristo, e continua sendo, porque o Cristo está conosco. A missão de elevação moral pressupõe que nós precisamos nos reconhecer também perante os demais seres humanos, principalmente no âmbito da nossa família, porque todos nós temos uma família, mesmo que nessa vida nós tenhamos entrado aqui, logicamente pelo ventre de uma mãe, mas de repente alguns são abandonados por essa mãe, por motivos que nós não devemos julgar, e a pessoa passa uma condição de órfão, mas ninguém é órfão de Deus, porque sempre Deus coloca na vida, inclusive de um órfão, uma criatura de Deus para cuidar daquela pessoa. Nós nunca estaremos sós, sempre teremos seres queridos, que é a nossa família. Muitas vezes não é a família biológica, mas nós precisamos saber que temos uma família espiritual. Família essa que quando nós damos aquelas cabeçadas na vida, aqueles erros que a gente comete e teima, aqueles vícios que a gente não larga, essa família espiritual, ela sofre lá do outro lado, porque eles nos acompanham todos os dias, todos os momentos, eles estão orando por nós. Inclusive, para quem não sabe, no dia que nós reencarnamos aqui na Terra, essa família estava do outro lado chorando, como se nós estivéssemos no velório. Vê que coisa interessante, do lado de cá nós estamos nascendo, do lado de lá nós estamos morrendo por um tempo para eles, no convívio diário. E quando nós voltamos para o mundo maior, que é o mundo espiritual, a doutrina espírita nos esclarece que seremos recebidos pelos nossos entes queridos. Há uns que ficaram do lado de lá e outros que nos precederam aqui nessa existência mesmo. Eles estarão nos recebendo de braços abertos. Enquanto os daqui do mundo material estarão sofrendo pela nossa ausência. Mas um dia, e a certeza que nós temos, que um dia nós vamos desencarnar, não é verdade? Como dizia a minha avó, Abrilina, o nome dela era Abrilina, o nome da minha avó, porque a mãe dela não tinha muito tempo para ficar pensando em nome, e todo filho que nascia ela botava o nome do mês. A minha avó era Abrilina, eu tinha um tio-avô que era Marcelino, outro era Marciano, outro era Setembrino, outro era Novembro, e assim era o nome dos meus tios-avós, porque eles não tinham muito tempo para ficar pensando em nome. Mas todos nós, todos somos integrantes de famílias, nunca estaremos sós. E tem mais ainda, eu vou revelar uma coisa para vocês agora, que foi Jesus que falou, não sou eu que estou falando, tá? Eu vou usar as palavras do Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, 19, Jesus disse assim: onde se reunir dois ou mais em meu nome, eu estarei presente. Então, parabéns para todos nós, Jesus está aqui conosco. Hoje o meu irmão Joselildo, ele combinou, da gente falar de um tema que nós falamos em outra casa espírita, e hoje nós viremos aqui para falar sobre esse tema, e nós vamos fazer então uma pequena viagem lá no Velho Testamento. Sim, nós espíritas podemos ir lá no Velho Testamento também, desde que nós usemos as chaves do Espiritismo. E lá no Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 2, verso 1 a 24, tem uma passagem muito significativa do ponto de vista espiritual, que nos faz lembrar da nossa trajetória de homens e mulheres aqui na terra. Porque quando o povo hebreu estava à beira ali do Rio Jordão, eles já haviam conquistado muitas porções da terra prometida. Moisés havia morrido, porque Moisés não entrou na terra prometida, porque ele brigou com Deus, e não entrou, Moisés inventou de brigar logo com quem, se deu mal, como a gente diz no popular, rasgou a boca, foi brigar com Deus, e ele não entrou na terra prometida, o que está escrito nas Escrituras. E Josué, então, ele era o líder do povo hebreu. E ali o povo hebreu chegou 600 mil pessoas. Imagina, chegar aqui em Nova Descoberta, 600 mil pessoas. A gente tem que correr, porque eles vão tomar a casa da gente,
Mas chegaram ali, então começaram a dominar certos reinos. Mas havia um reino que era muito difícil de dominar, porque era uma cidade-estado, que era Jericó. Ela tinha muros de pedra muito altos, e o exército ficava lá dentro, e eles tinham muitos recursos. Se eles fossem sitiados ali, os exércitos se sitiassem, então eles teriam muito tempo para ficar ali dentro, não se preocupavam tanto, e era difícil dominar Jericó. Mas Josué, ele pegou 2 espiões e fez com que esses espiões atravessassem o Rio Jordão, entrassem em Jericó e fossem espionar Jericó naquele dia, saber o que tinha, quais eram as defesas, quais eram as fraquezas. E os espiões fizeram isso. Mas num determinado momento, sempre tem um dedo duro, né? Sempre tem alguém que entrega, um X9, né? Isso aí sempre existiu na humanidade, né? Sempre tem alguém para fazer fofoca, não adianta, né? Fofoca é uma desgraça. Mas lá também tinha, alguém fez fofoca e foi falar para o rei de Jericó que haviam 2 espiões hebreus espionando a cidade, olhando tudo. E o rei se enfureceu: como assim? Temos que capturar esses espiões. E mandou as suas tropas verificar em todas as casas de Jericó para encontrar esses 2 espiões. Os espiões foram exatamente para a casa de uma prostituta, né? Eles entraram na casa da prostituta com outros pretextos, logicamente, mas o objetivo era abrigo, era ser acolhido, ser escondido. E lá eles conseguiram convencer a prostituta de escondê-los. E a prostituta então ficou pensando, e são os momentos, as encruzilhadas da vida que a gente entra, né? Todos nós temos encruzilhada, todos os dias a gente tem encruzilhada, né? Às vezes a gente tem encruzilhada sobre o que vai comer naquele dia, para onde a gente vai. O encruzilhado, você vai comprar um livro, não sabe o livro que vai comprar, são encruzilhadas, são decisões, nós temos que tomar escolhas. E a prostituta ficou pensando assim: poxa, eu já ouvi falar do Deus dos hebreus, eu já ouvi falar desse Deus, eu já ouvi falar dos milagres que esse Deus fez com o seu povo, então eu acredito nesse Deus, eu vou acolhê-los na minha casa, eu vou escondê-los, e eu tenho como esconder, mas eu vou fazer um acordo: quando vocês invadirem Jericó, vocês não ataquem a minha família, vocês privem a minha família desse ataque, e privem também a minha família de perder os seus bens, porque quando um exército entrava numa cidade, tomava tudo que a pessoa tinha, né? Então os soldados, os espiões disseram: muito bem, nós vamos fazer isso, se você nos esconder. Agora, nós estaremos desobrigados desse contrato se você não colocar na porta da sua casa um cordão, uma corda vermelha, porque quando os nossos soldados observarem essa corda vermelha na porta, eles não vão invadir sua casa, e toda a sua família tem que estar dentro da sua casa, né? E assim ela fez. Os soldados do rei chegaram, bateram na porta, né? O dedo duro entregou, né? E ela tinha colocado os espiões no sótão da sua casa e cobriu aqueles homens com panos de linho, com roupas. E os soldados entraram, não encontraram e perguntaram: mulher, estiveram aqui 2 homens hebreus? E ela ficou na encruzilhada. Ela disse: estiveram, mas eles foram embora. Se vocês saírem agora da cidade atrás deles, vocês vão capturá-los. Era mentira. Ela estava fazendo uma escolha. E naquele momento os soldados então foram atrás e não encontraram ninguém, e os espiões se salvaram, e a invasão aconteceu, e a prostituta Raabe ela foi privada de ter a sua casa invadida. Ela foi poupada com toda a sua família, com todos os seus bens. E nós agora vamos passar a reflexão espírita disso. Nós estamos falando de uma prostituta, de uma mulher da vida, que naquela época, naquele povo, ela era desprezada. Mas o interessante é que ela sendo desprezada, os homens da época
e iam à sua casa para obter favores. É que interessante, as hipocrisias sempre acontecem. Muitos fariseus, muitas pessoas iam para as casas das prostitutas. Como assim? Não por acaso Jesus os chamava de sepulcros caiados. Porque muitas vezes, muitos de nós fazemos coisas, digamos assim, longe dos olhares das pessoas, que depois nós mesmos temos vergonha de dizer. Né? Nós somos assim, o ser humano. Por isso nós estamos aqui nesse mundo, para nos elevarmos moralmente. E aquela mulher, naquele momento, ela pensou naquele Deus. O Deus dos hebreus era um Deus que participava da vida daquele povo. Como o nosso Deus, o Deus anunciado por Jesus, Ele está presente na nossa vida todos os dias. Porque uma coisa curiosa, a gente fala muitas vezes que tem que colocar Deus na sua vida, eu tenho que colocar Jesus na minha vida, eu tenho que colocar algo de bom. Na verdade, não é Jesus, nem Deus, nem os bons espíritos que têm que vir até nós. Somos nós que precisamos voltar para Deus, porque nós fomos criados simples e ignorantes, como espíritos imortais, todos nós que estamos aqui, criados simples e ignorantes, e seguimos a nossa trajetória carregando a nossa cruz individual, mas em um momento da nossa vida nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos reunimos para o estudo do Evangelho, para a reflexão, é a vontade íntima do ser divino que está dentro de nós, de cada um de nós, procurando voltar para a estrada que leva ao nosso Pai, que é Deus, o Pai dos filhos e das filhas pródigas que somos nós. Então nós temos que fazer esse caminho de volta. E aquela mulher, a prostituta, ela sabia que depois do Rio Jordão havia um povo que tinha um Deus e eles acreditavam nesse Deus. E esse Deus provia as coisas para aquele povo. E ela fez uma escolha, nos lembrando das nossas escolhas. Porque muitas vezes nós temos o Rio Jordão na nossa frente, caudaloso, cheio de ondas, cheio de dificuldades, mas a gente prefere ficar do lado de cá. A gente não quer atravessar o rio, a gente não quer se expor, nós não queremos entrar na nossa Samaria interior, nós não queremos nos esforçar, nós queremos que Deus venha do rio para cá. Mas somos nós que temos que sair daqui e ir para o lado do rio. Nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha é hoje, é agora, não é amanhã. Nós precisamos de uma vez por todas na nossa vida, independentemente da idade que a gente tenha, independentemente da nossa condição social, porque o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, ela está à disposição de todas as pessoas, seja a condição que a pessoa estiver na sua vida, independentemente da idade. A pessoa seja menos jovem, assim como eu, né? Eu sou menos, não sou velho, sou menos jovem, né? Ou seja uma pessoa jovem, como alguns que eu estou vendo aqui, nós podemos modificar a nossa vida, implantando de dentro para fora o Evangelho do Cristo. Aquela mulher naquele momento fez uma escolha, ela escolheu a crença naquele Deus que era presente na vida deles. E aquele Deus já começou a trabalhar na vida dela. Porque aquela mulher, mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo uma mulher de má vida, ela pensou na sua família. E é exatamente assim que nós devemos agir. Como essa prostituta, pensar naqueles que nos cercam, no nosso grupo social, o que é bom para nós. Se nós estamos aprendendo sobre o Evangelho, nós temos sim a obrigação e o dever de levar o Evangelho para dentro da nossa casa também. Por exemplo, quantos de nós fazemos Evangelho no lar? Quantos de nós temos o hábito de orar? Né? É dessa forma que nós começamos a mudar a nossa vida. Isso já aconteceu comigo. Eu, em determinados momentos da minha vida, eu fui ao fundo do poço. Eu estive lá no fundo do poço também, né? E lá no fundo do poço eu posso dizer que eu sabia que eu não ia mais para baixo, porque já era o fundo, né? E eu olhei para cima, e o que eu encontrei em cima, naquela luzinha que brilhava lá em cima, era Deus.
Quando eu estava no fundo do poço, foi a primeira vez na minha vida que eu li todo esse livro aqui. A Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. Quando eu estava no fundo do poço, eu não tinha o que comer, eu comecei a comer a doutrina espírita. E eu já era espírita. E eu estou falando de um momento na minha vida em que eu já era espírita, eu já era cristão, mas o espiritismo não tinha entrado em mim. O cristianismo ainda não estava dentro de mim. Mas no momento da dor, Deus mandou um chicote para mim. Deus me chicoteou. A pedagogia de Deus é perfeita. E foi naquele momento de maior dificuldade da minha vida que eu não tinha o que comer. Eu saía caminhando do apartamento onde eu estava. No apartamento não tinha nada, eu tomava água ali na Compesa, só tinha água na Compesa para tomar, água cheia de cloro, mas era uma água tão saborosa, porque não tem água para tomar. Que água boa! E eu saía de manhã cedo, eu ia caminhando, isso foi lá naquele bairro curado, eu ia caminhando mais ou menos uns 7 quilômetros, eu caminhava a pé, ia lá para perto do Tipe, onde tem umas arvorezinhas de araçá e goiaba que fica ali no meio daquela mata atlântica que tem ali. Eu entrava em umas trilhas, descobri umas goiabas, era o que eu comia. Eu passei uns 2 meses comendo goiaba, eu fiquei quase amarelo, tanto comer goiaba e araçá. Que coisa boa! Hoje eu gosto dessas frutas, tanto que eu me lembro daquela época. Uma época de dificuldade, mas eu procurei transformar. E o cristianismo começou a entrar nesse corpo feio que vocês estão vendo. Nesse cabeção começou a entrar o cristianismo e o espiritismo. E começou a mudar a minha vida. E não pense que, quando eu venho aqui na tribuna para falar do Cristo, que eu não aplico isso que eu estou falando na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou um santo, porque eu não sou perfeito. Mas eu tenho que ter a honradez e a dignidade de falar do Cristo, dos ensinamentos dele e aplicar na minha vida. Né? Porque senão eu serei apenas um daqueles que Jesus chamava de hipócrita, um sepulcro caiado, que fala da boca para fora, mas não coloca para dentro. Não é verdade? E essa mulher, a prostituta, Raab é o nome dela, ela fez uma escolha. Ela fez a escolha de caminhar moralmente até o outro lado do rio e se encontrar com a crença verdadeira que lhe trazia um retorno de vida, de um Deus único, um Deus que também é o nosso Deus, mas não é um Deus de maldade, um Deus irado, um Deus encolerizado, porque naquela época ainda eles acreditavam nisso. Precisou Jesus vir para nos mostrar que o Pai era bondoso, soberanamente justo e bom. E precisou ainda a doutrina espírita nos dizer que esse Pai soberanamente justo e bom é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E eles estão aí falando, Allan Kardec, Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce dos Pobres, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que está vivo, está encarnado ainda, vai estar aqui em Recife no dia 29, próxima sexta-feira. Todos os profetas de Deus nos mostrando o caminho a seguir. Essa casa tem o nome de escola espírita, porque é uma escola que nos ensina o amor. É uma escola que nos ensina o Evangelho do Cristo, do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo, não o cristianismo que o homem fez. E por isso houve no cristianismo do homem uma reforma, e a reforma também foi desvirtuada, porque não existe mais. Martinho Lutero, se estivesse hoje dentro de um túmulo, ele já tinha se virado várias vezes, porque a reforma dele foi-se embora para o Beleléu, não existe mais. Porque o homem, ele se apodera de Jesus, ele usa Jesus para benefício próprio. O homem usa Jesus para angariar recursos econômicos. Veja o que é isso é triste, é lamentável. Mas nós não devemos criticar a religião dos outros. Se é assim lá e está funcionando, que continue.
Porque Deus está em todos os lugares, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não está somente aqui dentro da escola espírita. Deus está no templo evangélico, Deus está lá no templo católico, Deus está na prisão, Deus está no hospital, Deus está ali na rua. Deus está naqueles homens que estão aqui no bar bebendo e falando bobagem. O Deus está dentro de cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Que nós não somos os privilegiados de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E todos os seres humanos são nossos irmãos. Por isso Jesus dizia: não julgueis para não seres julgados. Com a medida que julgares o próximo, serás também julgado por Deus. Por isso a importância do não julgar. Nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. Nós temos sim o dever de auxiliar o nosso irmão, de estender uma mão. E nós temos o dever e a obrigação também de não passar a mão na cabeça, porque Jesus também não passava a mão na cabeça. A mulher adúltera chegou a Jesus, ele deu aquele belo ensinamento, e o que ele fez depois? Ele disse para ela: minha filha, entre no caminho da verdade e da vida, mas não peques mais. Ele levantou um paralítico que passou toda a vida, 38 anos paralítico, na beira de um tanque de água, esperando uma cura, um tanque pagão. Ele levantou aquele homem, e o que ele disse para o homem? Meu filho, vejo que estás curado, então agora vá e não peques mais. Porque Jesus não passa a mão na cabeça dele. E nós precisamos ter essa responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos maridos. As mulheres gostam de falar dos maridos, o marido incomoda, né? Não? E a gente incomoda mesmo, né? Com as nossas esposas, com os nossos irmãos, dentro do nosso núcleo familiar, nós podemos fazer isso. Nós podemos falar a verdade para as pessoas, no nosso ambiente de trabalho, na escola, onde quer que seja. Da oportunidade que se nos apresenta, porque Deus nos dá a oportunidade de servir todos os dias. A gente abre o olho e já tem a oportunidade de servir. E Jesus, ele terminou com uma discussão entre os discípulos. Ele desceu da transfiguração do Monte Tabor, e os discípulos batendo boca, discutindo, para saber quem era o maior entre eles no reino dos céus. E Jesus disse: queres ser o maior? Então seja o vosso servo. Porque ele, o Espírito puro, o governador espiritual do planeta Terra, ele servia a todos. E se Jesus servia a todos, por que a gente não quer servir? Ele não é o nosso modelo e guia, o modelo a ser seguido. Ele não é a luz do mundo, a luz da nossa vida. E por que a gente não faz o que ele ensina então? Porque ali na Santa Ceia ele desceu da mesa, uma mesa como essa, bonita. Ele desceu e foi lavar os pés do discípulo. Nos últimos momentos que ele tinha como encarnado, ele aproveitou para lavar os pés, nos dizendo: Elias Machado, desce dessa tribuna e lava os pés do José Nildo, lava os pés do meu amigo que está ali, da minha amiga. Nós temos que estar o tempo todo com um pensamento de serviço na cabeça, de servir sempre ao próximo, mas com amor, com afeto. Essa mulher então, ela fez uma escolha, e percebam, ela escolheu beneficiar toda a família dela também, fez a escolha certa e foi abençoada, e continuou a sua vida. Eu não sei se ela continuou sendo prostituta, não sei, mas está lá nas escrituras. E nós vamos então agora, na nossa pequena viagem, nos transportarmos para outro momento importante para todos nós, do nascimento daquele que desceu das paragens celestes, aquele que desceu dos altos níveis morais, o Cristo. Ele desceu até aqui, nessa terra, para viver exatamente como a gente. Houve uma preparação, segundo o livro A Caminho da Luz, e Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, eles explicam em minúcias, em detalhes, o que aconteceu. Houve uma preparação muito grande em Israel, para que ele chegasse. E ele chegou,
com legiões de espíritos benfeitores, para trazer uma mensagem para todos nós, que ainda hoje reverbera nos nossos ouvidos. Aquela mensagem está falando aqui aos nossos ouvidos, mas não é o ouvido daqui não, é o ouvido daqui, ó, do coração. É a sublime melodia de Jesus, é a canção divina do amor, que fica tocando aquela melodia, e é uma melodia que você não precisa apenas ler, não precisa apenas postar no seu Instagram, não precisa apenas mandar para o seu amigo pelo WhatsApp uma mensagem falando dessa sublime melodia que é o Evangelho. Esse Evangelho do Cristo, ele é para ser postado, mas nas paredes do seu coração, porque é ali dentro que começa tudo. Nós precisamos entender, e é necessário isso na nossa vida, essa transformação pelo Evangelho do Cristo. A transformação não é apenas compreendermos, eu estou lendo, eu falei de leitura, agora eu vou falar de compreensão, apenas compreender o que ele está ensinando aqui. Isso não é o suficiente. Não é o suficiente apenas a gente saber tudo isso. Eu posso dizer para vocês, né? Não, eu sei tudo de aqui, fazer citações, eu conheço o Evangelho de trás para frente, eu conheço toda a obra de Joana de Ângeles, de André Luiz, eu conheço a obra de Manuel Fernando de Miranda, eu sou um estudioso, e daí? A pergunta, e daí, Elias Machado? O que tu faz com tudo isso? Tá, tu tem muito conhecimento, mas e daí? Tu aplica isso na tua vida, cara? Porque se a gente não aplicar, a gente não está fazendo muita coisa, você está perdendo tempo. Na verdade, o Evangelho do Cristo, antes de ser estudado, decorado, postado, ele é para ser sentido, é para a gente sentir a dor da mulher adúltera, é para a gente estar na pele da mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, é para a gente estar na pele de Paulo, que depois do momento que ele se transformou na estrada de Damasco, Paulo viveu uma vida onde ele apanhava quase todos os dias. Todo lugar que Paulo chegava, ele era apedrejado, coitado, né? Eu tenho uma pena de Paulo quando eu fico nessas coisas. Eu vejo dois personagens do Evangelho e da Bíblia, é Paulo e Moisés. Moisés, porque era todo mundo no ouvido dele, briga de marido e mulher, era galinha roubada, era cachorro que mordeu o outro, e Moisés ali, coitado, 600 mil pessoas para incomodar. Mas Paulo transformou a sua vida, mesmo apanhando, mesmo sendo preso, inocentemente transformou todo o seu sofrimento em amor, e morreu por amor. Ele que era o perseguidor de cristãos, cada um de nós podemos fazer isso. Nós não precisamos morrer, mas nós podemos mudar as coisas ao nosso redor, né? Então Jesus, que já nasceu na humildade, nasceu naquela estrebaria suja, cheia de bicho, foi colocado num coxo de animais, umas palhinhas, já mostrando para nós não precisamos da matéria. A matéria é um objeto, é um instrumento na nossa mão que Deus colocou para que nós façamos bom uso. Então é o emprego da matéria que interessa. A matéria não é para a gente ficar acumulando, juntando dinheiro na conta no banco, e vai juntando, e vai comprando coisa, e não sei o que, daqui a pouco está com um patrimônio enorme. Aí acontece o que Jesus disse do homem que se jactava das suas abundantes colheitas, pobre e louco. Hoje à noite a morte veio visitá-lo, e visitou, e levou. E todas as colheitas ficaram, porque exatamente assim. Ultimamente eu fui em 3 enterros, né? Eu não sou papo inteiro, não, viu? Mas eu fui em 3 inteiros, fui chamado, fui convidado ali, convidado moralmente, né? Porque eram pessoas queridas, próximas, e eu tinha que ir lá prestar minha homenagem, né? E eu fui nos velórios. Um velório era de uma família totalmente evangélica, que mesmo sabendo que eu era espírita, em momento algum eles tentaram me converter, porque o Evangelho tem essa família, pobre meu filho, você está seguindo Satanás nesse espiritismo, você tem solução, né? Sangue de Cristo tem poder, que Jesus te salve. Mas naquela família não, eu era acolhido naquela família. Eles nunca falaram de religião comigo,
já para não me ofender. Eram evangélicos na pura acepção da palavra, praticantes da religião. Eles procuravam seguir, e a família que ficou hoje continua seguindo os preceitos da religião cristã evangélica. E eu fico maravilhado com isso. E ali eu estava no velório, aquela senhora ali deitada, que foi como uma mãe para mim. Eu estava em condições de ser chamado para fazer um evangelho ali, mas ninguém chamou, eu respeitei. Mas é um momento que a gente olha e começa a refletir, é um momento filosófico o enterro. Não deixa de ser. Você começa a pensar, poxa, Dona Noêmia está ali? Não. Ali está um corpo. Um corpo está ali. Aquele corpo, ele não morreu. Aquele corpo não morre também. Ele volta para a natureza. Porque Deus é tão bondoso, tão perfeito, que a morte não existe. A gente fala de morte, mas ela não existe. O nosso corpo, ele volta para a natureza. Se colocar embaixo de um canteiro de plantas, aduba o canteiro. Porque nós somos elementos químicos. Nós somos carbono, nós somos magnésio, nós somos vários elementos químicos, o que constitui o nosso corpo. Se a gente pegar um punhado de terra com a mão, vai encontrar a maioria dos elementos químicos que tem no nosso corpo. Sabiam disso? E eu estava ali olhando para aquele corpo. Não era mais Dona Noêmia. Dona Noêmia já estava em outra paragem espiritual. Uma mulher como ela, religiosa, praticante, bondosa, caridosa, ela não estava ali. Fui em outro enterro, um mês depois. Não sou papo inteiro, esse cara só vem em velório, né, para tomar café. Mas fui em outro velório, de outra senhora que foi uma mãe para mim. Mas é uma família que não tinha religião nenhuma. Nunca cultivaram qualquer tipo de religiosidade. Lá estava aquele corpo também, ela não estava. Talvez o espírito dela estivesse ali apegado, sofrendo a perturbação do desencargo. Mas o que eu quero chegar e dizer para vocês? Que esses dois eventos que eu fui, o primeiro havia uma certa harmonia. As pessoas sentindo dor. A dor e o sofrimento era o mesmo. Mas no outro havia um desespero maior. Por não compreender a vida espiritual. Passou toda a vida aqui achando que é só isso. A nossa vida não é só isso. Nós somos seres imortais aqui dentro. Dentro de um corpo. E um dia nós vamos desencarnar. A gente não tem que viver nossa vida pensando no dia da morte. A gente tem que viver nossa vida agora, hoje, aproveitar, amar, respeitar, construir, se dedicar. Aí eu fui no terceiro enterro. Pessoal, esse cara só veio no enterro. Fui no terceiro enterro. Eu vou parar no terceiro. O terceiro enterro era de uma família espírita. A dor era exatamente a mesma. O sofrimento exatamente o mesmo. Mas havia uma mansuetude naquele local. A compreensão da realidade espiritual. Que o Cristo nos ensina. Que o Cristo mandou seus espíritos superiores nos trazer o livro dos espíritos para nos explicar. O que acontece do outro lado, e a doutrina espírita é a única doutrina religiosa do mundo que nos fala do lado de lá, o que nenhuma outra fala. Jesus não podia falar disso, ele falava por parábolas, mas ele não podia abrir aquelas pessoas porque elas não tinham o preparo moral ainda, espiritual, a maturidade suficiente para compreender, significando dizer que todos nós hoje já temos essa maturidade, e já temos também a responsabilidade de entender de uma vez por todas a lei de causa e efeito. A aflição na nossa vida, na maioria das vezes, é justamente a cura para a nossa alma, porque nós precisamos, na aflição, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença na justiça de Deus na nossa vida, nos resignarmos mais, entendermos, desenvolver a mansuetude e a paz dentro do nosso coração nos piores momentos da nossa vida. Isso a doutrina espírita nos ensina. Isso Jesus já falava.
Mas nós vamos então, para encerrar a nossa singela reflexão de hoje, para um momento mágico na vida do Cristo. O Rabi da Galileia estabeleceu a sua sede em Cafarnaum, na Galileia. E ali, num determinado dia, as coisas conspiraram para que ele subisse uma determinada colina, um monte. E naquele monte ele levou uma das maiores melodias de amor que a humanidade já escutou. E os grandes estudiosos e filósofos do mundo dizem que é a maior de todas. Mahatma Gandhi disse que se queimasse todos os livros da terra, todo o conhecimento humano, e sobrasse um exemplar do Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido muita coisa. Tal a magnitude daquele sermão. E ali ele subiu, aquela multidão de sofredores, de desesperados, daqueles que a sociedade havia virado as costas. E observem que essa multidão existe ainda hoje. Basta a gente entrar na rua que a gente vê. Os desesperados, e não são somente aqueles que não têm dinheiro, porque às vezes a pessoa é tão pobre na sua vida, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque nós estamos falando de desespero. Os sofredores, os desvalidos, aqueles que não tinham mais esperança, eles ouviram aquela melodia. Por isso Jesus criou a sua sede na Galileia, que era uma província pobre, uma província de sofredores. Porque a pessoa que passa o sofrimento, quem entende da fome é quem já passou fome. Eu já passei fome. Então eu sei o que é a barriga roncando e olhar e não ter nada para comer, eu sei. Quando eu era criança, eu vou contar rapidamente esse evento. Na década de 70, eu acho que era 90, viu, Jesus? Não é 70 não, viu? Mas na década de 70, quando eu era criança, a gente passou uma carestia tão grande, né? E naquela época não tinha os auxílios do governo, né? Lá se você não trabalhasse, se você virasse, você morria de fome. Ninguém ajudava ninguém, não tinha nada do governo para ajudar. Hoje, graças a Deus, tem. Mas naquela época, então, meu pai botava uma enxada no ombro, ia para a rua, limpava um terreno, abria uma valeta e trazia um punhadinho de carne. Era aquelas carcaças de galinha, não sei se ainda existe. A carcaça da galinha ele trazia. Às vezes estava com cheiro meio ruim, mas a gente botava ele na água, fazia uma cancha, que coisa boa, que maravilha. Mas às vezes ele não conseguia. E minha mãe saía para vender a roupa, às vezes que ela tinha no corpo. Vendia, ficava ali morrendo de frio, porque era lá no Rio Grande do Sul. Vendia o único casaquinho que ela tinha, ficava com camiseta, mas chegava com um punhado de comida. Meu irmão também ali, eu era pequenininho, era aquele cabeçãozinho bem pequenininho, ficava dentro de casa. E um belo dia, ela chegou com um saco de farinha de trigo e deram para ela na mesa. Esse saco de farinha de trigo, quando ela botou na mesa, abriu, estava cheio de ovo de barata. E tinha umas patinhas de barata lá também, aquelas patinhas de serra das baratas. Ela afastou aquilo ali e fez um pão. E que pão gostoso aquele! Olha, eu comi com tanto gosto aquele pão de barata. Eu não peguei a meba, se eu tivesse pego, eu já tinha morrido, hoje eu não estava mais vivo, né? Não peguei a meba, não tive problema nenhum, mas eu comi um pão de barata, então eu sei o que é passar fome. Eu sei. E a gente come com tanto gosto aquilo que a gente recebe. Então ali, cercando Jesus, estava essa multidão. E quando a pessoa está perto do sofrimento, perto da dor, ela está mais receptiva para receber o Evangelho do Cristo. Nesse momento a gente se aproxima de Deus. Veja que paradoxo. No momento em que a gente está sofrendo, é no momento que a gente se aproxima de Deus. Mas não deveria ser assim o tempo todo. Por que a gente não lembra de Deus quando a gente está na maré mansa? Quando a gente está bem? A gente esquece de Deus, né? Quando temos uma vitória na nossa vida, a gente vai fazer um churrasco, vai fazer uma comemoração. Quem é que faz um evangelho no lar? Vamos fazer um evangelho no lar para comemorar essa festa? Ninguém faz isso, né? Poucos fazem isso. Mas então ali, aquela multidão, e naquela multidão havia um homem chamado Matias ben Mordecai. Ele era da família dos fariseus, era um homem rico, ele tinha muitas posses, muitas heranças,
E quem nos conta essa história é o espírito de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira da Franca, que nos traz um algo mais do Evangelho do Cristo, que não podia se falar ali nos Evangelhos, mas hoje nós já podemos compreender. Esse homem então havia perdido tudo. Ele, por intrigas do sinédrio, intrigas políticas, perdeu toda a sua riqueza, a sua herança, e foi humilhado, foi desprezado e jogado às ruas. A sua esposa, por não aguentar a perda do bem material, a perda do ouro, a sua esposa faleceu, ela morreu. Os seus filhos, que já estavam criados, o abandonaram. Os filhos viraram as costas para o pai, para tentar salvar o nome da família, e o pai ficou na rua. E olha que eu conheci, na frente da minha casa, pedindo ajuda, um senhor de 84 anos, que a família havia jogado na rua. A gente acha que isso não acontece, né? Um homem de 84 anos, na rua, a família, vivendo bem, jogou na rua. Que ele estava incomodando, né? É assim. Mas ali então, aquele homem, Matias bem Mordecai, que já não tinha mais esperanças, e no momento que ele pensava em suicídio, pela humilhação, pela fome que ele passava nas ruas, ele tinha que viver com os párias, com aqueles que moravam nas ruas, embaixo das árvores, nos vales dos leprosos, todos aqueles que não tinham nem nome mais. Mas um belo dia ele escutou uma mensagem de um jovem mestre galileu, e ele procurou ouvir essa mensagem. E naquele dia a multidão se dirigia para um monte, e ele foi meio que empurrado. Ele meio que não queria, mas ele foi empurrado, e às vezes a gente se deixa levar, né? E ele foi e chegou, e ele não conseguia escutar aquele monte de gente à distância, e aquele mestre subia o monte e descia, ia falando. De repente ele escutou ele falando assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que mensagem! Estremeceu todo o seu corpo. Ele nunca tinha ouvido isso. Como assim? Ele falava de humildade. E ele ensinando, ia sendo perguntado, e ele observou que ali naquela multidão haviam romanos, haviam fariseus disfarçados, haviam soldados. Mas num determinado momento ele subiu uma encosta e ficou embaixo de uma árvore, naquele fim de tarde, naquele monte, onde se podia ver o monte Hebron, que ficava ao sul, nas terras da Samaria, e o monte Tabor, que ficava ao norte, depois da Galileia, nas terras da Síria. Batia uma brisa, como essa que está batendo agora aqui atrás da gente. Era um final de tarde. O sol, ele aureolava aquelas nuvens, ficava aquela imagem fantástica por trás do Cristo, e o Cristo ali falando. E se aproximou dele. E quando se aproximava ele estremecia, ele sentia medo, não sabia o que fazer, queria sair dali, mas não conseguia, não tinha força. E quando ele pensava, onde eu vim parar? Vejam, imagine você ter tudo, todas as riquezas da sua vida e perder tudo de repente, e ser jogado nas ruas. E quando chegou perto daquele homem, os olhos se cruzaram. O olho do mestre cruzou com o olho. E quando Jesus olhava, ele olhava para dentro da alma. Quando ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aquilo modificou o seu ser, porque ele não escutou com os ouvidos, ele escutou com o coração. Ele naquele momento teve os ouvidos de ouvir e os olhos para ver o que estava acontecendo ao seu redor, e sentiu um calor de dentro para fora no seu corpo. Aquele estremecimento virou uma euforia, e ele compreendeu a mensagem do Cristo naquele momento, e se tornou um de seus seguidores. A partir daquele dia ele transformou a sua vida. E essa mensagem do Sermão do Monte, ela continua sendo proferida, porque a melodia divina do Cristo, que nunca para, está sempre sendo cantada. Aquela sinfonia está sempre tocando, procurando tocar as fibras do coração de cada um de nós, para que a gente compreenda de uma vez por todas a necessidade do amor.
e o amor por meio da caridade, que segundo os espíritos superiores é a mais meritória de todas as virtudes, a caridade mais desinteressada, a caridade do serviço. Então, meus queridos irmãos e irmãs, com esse exemplo de Raabe, a prostituta, que se permitiu atravessar o rio caudaloso das dificuldades da vida e encontrar-se com Deus. A história de Matias ben Mordecai, um homem antes rico do ouro do mundo, que se tornou rico dos sentimentos espirituais. São exemplos para cada um de nós, incluindo este que nos fala. Essa era a singela reflexão que eu queria deixar para todos nós nessa tarde, abençoada do Cristo para todos nós e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, muita paz para nós. Que assim seja. Gratos pelo banquete que o nosso irmão Deus trouxe, que tocou a todos nós com ensinamento, lembrando que as passagens que Jesus passou pela terra são muito marcantes, e nosso Hospital de Maria, nesse livro que ele falou, Memória do Suicida, o departamento feminino fez questão de plasmar lá no hospital algumas regiões por qual Jesus fazia suas palestras em público, e é tão real que se vê do lado de Nazaré, e alguns dos que relatam a Ivone, no caso do suicida, ele diz assim, dá a impressão que Jesus acabou de sair nesse exato momento deste local. Tem uma rádio novela desse livro, assistam, um trabalho muito bem feito, relatando como a Mãe Maria trabalha no mundo astral, em especial para aqueles que buscaram a libertação de suas dores, de seus sofrimentos, da sua cruz, através do suicídio. Suicídio consciente e do suicídio inconsciente também. Então vamos agradecer em prece esse momento, elevemos todos nós o pensamento global, amantíssimo Jesus de todas as horas, aqui reunidos em teu nome, sentimos a tua presença, o teu amor, confortando os nossos corações e nos permitimos, Jesus, toca também os corações daqueles que ainda não nos perdoaram, aos quais chamamos de obsessores e obsessores, que eles sintam esse motivo e sintam essa brisa que sopra ainda do lado de Nazaré, onde tu deixasse esta bendita palavra, essa mensagem bem-vinda a todos vós que estão passando por dificuldades, os aflitos, e eu vos alivia. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos e damos por encerrado a primeira parte desse livro. Que assim seja, graças a Deus. Eu passei uma dificuldade dessa maneira. Eu lá no fundão. Meu pai tinha muito feliz. Ganha salário mínimo.
sardinha de caixão, hoje é ouro. Cadê essas coisas por dentro? É só escalar. Tem que Hoje a gente o bacalhau era ouro. Fazer para cada coisa. A gente colocava a carne de vinagre e limão. A gente ficava branco, parecia que tinha saído agora do essas técnicas. Existe um alimento que a gente ainda não está estudando, a gente não faz ideia. E podemos fazer para a gente. E a gente vai ensinar. Existe um alimento espiritual que também nos alimenta, não só o espírito, como também a pessoa. Então, a gente também pode buscar esses alimentos na hora que vai fazer a oração. Porque, me disseram assim, uma vez um espírito disse assim, aquela história do cara que comia e caiu o resto e ele deixava o resto do rapaz. O rapaz morreu, aí ele foi pedir que o rapaz pudesse molhar o pé na água e desse um pouquinho para ele. A história do rico e Lázaro. Isso. Aí ele disse, olha, você sabe disso. E a mesa tem um rico desse. O que tem ali é só elemento químico, mas a energia da comida não existe. E quando você tem pouco, um pãozinho, você faz seguro, os amigos que dão um completo energeticamente. Porque vocês não são sábios. Agora, se você não faz essa busca, vocês ainda não sabem explorar. Tem uma passagem dessa na história do livro de André Luiz. Eu não me lembro qual, mas